Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise fascinante proposta pelo pastor Sidney Cauer. A ideia dele é conectar a história dos profetas Elias e Eliseu com Jesus e, olha só, com a nossa própria jornada espiritual. Vamos descobrir juntos como a saga de um profeta do Antigo Testamento pode servir de verdade como um espelho para os dias de hoje. É o que o autor chama de um modelo de Elias. Bom, a pergunta central que o autor nos lança é essa. Será que a vida de um profeta de quase 3 milênios atrás tem algo a dizer sobre os desafios e o propósito que a gente busca hoje? Pode até parecer uma pergunta meio distante, né? Mas a conexão que ele propõe é surpreendentemente direta. E a resposta que o autor dá é um sim bem forte. A proposta é que a história de Elias e do seu sucessor Eliseu não é só uma relíquia do passado. Pelo contrário, é um verdadeiro mapa, um modelo de discipulado que se encaixa perfeitamente na nossa relação com Jesus hoje em dia. Então vamos lá, começando pelo começo. Nesta primeira parte, a gente vai entender como essa relação entre Elias e Eliseu se transforma num poderoso modelo de discipulado. Essa é a base, o alicerce de toda a comparação que o autor vai construir. O ponto de partida do autor é essa dinâmica, sabe? Entre Elias, o mestre, e Eliseu, o aprendiz. Essa relação é vista como o arquétipo do discipulado, um legado de poder e propósito que é passado de uma geração para outra. É a mentoria espiritual na sua forma mais pura e intensa. E aqui surge a primeira grande metáfora da análise, o manto da nova vida. Quando Elias joga a capa dele sobre Eliseu, que estava lá, trabalhando no campo, o autor interpreta isso não como um gesto qualquer, mas como o momento do chamado. É o convite para uma vida completamente nova. E a resposta de Eliseu a esse chamado é radical. Pensa só, ele simplesmente abandona 12 juntas de bois. Naquela época, isso era um sinal de uma riqueza absurda, de muito status. O autor, então, traça um paralelo direto com a gente. Ele argumenta que seguir um propósito maior exige essa mesma disposição de deixar para trás as seguranças materiais, as ambições pessoais e, talvez o mais difícil, as desculpas que nos mantêm presos. Ok, agora avançando para a segunda parte, a análise fica mais profunda. Porque vamos combinar, o caminho do discipulado raramente é fácil, né? Ele é cheio do que o autor chama de provações de um profeta, e a jornada de Elias é o exemplo perfeito disso. O texto faz questão de mostrar que Elias enfrentou o tipo de crise que derrubaria qualquer um. Ele anunciou uma seca que acabou com a nação, foi caçado como inimigo público número 1, viveu completamente isolado e, no auge do sucesso, caiu numa depressão tão profunda que chegou a pedir para morrer. São provações que todo mundo entende. E é justamente num desses momentos de desespero total, escondido, sozinho, que algo extraordinário acontece. Sabe quando todos os recursos humanos se esgotaram, o sustento veio da forma mais improvável que se pode imaginar. O autor dá a esse evento um nome que fica na cabeça, a terapia dos corvos. É uma expressão muito marcante para descrever um princípio que ele acredita ser eterno, a provisão que chega bem no meio da crise. Na história, são corvos, aves consideradas impuras que levam comida para Elias. O autor usa essa imagem para falar daquela ajuda que surge de fontes que a gente nunca esperaria. Ele até conta experiências pessoais em que pessoas, como se fossem corvos de carne e osso, apareceram com ajuda exatamente quando ele mais precisava. Para ele, essa é uma forma de Deus tratar o orgulho e ensinar a dependência. E isso leva a gente a um ponto central da análise. A perda do conforto, como o riacho de Elias que secou, não é vista como um castigo. É, na verdade, um empurrão, é um chamado para sair da zona de conforto e caminhar em direção a um propósito maior que nos espera lá na frente. Agora a gente chega ao clímax dessa relação entre mestre e discípulo. A terceira parte foca naquele momento da sucessão, conhecido como a passagem do manto. Pela análise do autor, Eliseu precisou cumprir 3 condições para receber a herança espiritual de Elias. Primeiro, seguir o mestre sem hesitar, uma perseguição implacável. Segundo, a ousadia de pedir não só o mesmo poder, mas uma porção dobrada. E terceiro, e o mais crucial de todos, ele precisava testemunhar a partida do seu mestre. E aqui está a analogia central de tudo. A ascensão de Elias na carruagem de fogo é colocada em paralelo direto com a vitória de Jesus sobre a morte.
O argumento do autor é que, assim como Eliseu precisou ver a partida gloriosa do Mestre para receber o poder, o discípulo hoje precisa testemunhar, precisa ver o evento da cruz e da ressurreição. É essa visão que destrava o poder. Isso nos leva ao conceito do segundo manto. Se o primeiro manto foi o chamado, o segundo, aquele que Eliseu pega do chão depois que Elias sobe, simboliza o empoderamento. O autor compara isso ao batismo no Espírito Santo, o poder que vem depois que o discípulo testemunha a vitória do Mestre. Então, qual foi o resultado de tudo isso? A seção final explora a consequência direta dessa passagem de manto, um legado de milagres. O ponto que o autor ressalta com muita força é que aquela promessa de fazer coisas maiores se cumpre na prática. Depois de receber a tal porção dobrada, o ministério de Eliseu simplesmente explode em poder. Ele chega a realizar, em número, mais milagres registrados do que o seu próprio mentor, Elias. E a lista, gente, é impressionante. De milagres de provisão, como multiplicar azeite e pães, o que lembra muito o milagre de Jesus, até purificar fontes de água e, pasmem, até um milagre póstumo, onde os ossos dele ressuscitam um homem morto. Tudo isso só para ilustrar a magnitude do legado que ele recebeu. Essa citação resume tudo de forma brilhante. A maior provação, aquele momento que parece o fim de tudo, a carruagem de fogo para Elias, a cruz para Jesus, é na verdade a porta de entrada. É o portal que conecta o nosso mundo natural ao poder transcendental de Deus. E no fim das contas, a análise nos deixa com essa reflexão. A história de Elias e Eliseu funciona como um grande espelho, nos convidando a uma pergunta bem pessoal. Que legados a gente tem recebido? E talvez mais importante ainda, que mantos de propósito, de sabedoria e de fé estamos destinados não só a usar, mas a passar para a próxima geração?